YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1972. Instituto Estadual de Educação, Irmão Getúlio. Episódio 7. Polivalente. Entrevistadas: Suzete Kramer Pinto, Yara Moema dos Santos, alunas do Polivalente, turma 151. O ano é 1974. Minhas colegas de turma de quinta série, isso mesmo, turma 151. Tínhamos aí 10 aninhos de idade e vivemos uma aventura inesquecível na escola Polivalente. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, para o canal YouTube HL História Legal. O ano é 1972. Instituto Estadual de Educação, Irmão Getúlio. Episódio 7. Polivalente. Depoimentos. Cláudia Palombini, Rosana Antunes, ex-alunas do Polivalente, turma 151. O ano é 1974. Isto mesmo. Pela primeira vez eu faço 2 capas, de iniciação, porque não caberia tudo na mesma capa, né? Todos esses entrevistados, depoentes dessa história fantástica que é a história do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. São muitas emoções. A Rosana e a Cláudia foram nossas colegas na turma 151 no ano de 1974, juntamente com a Suzete e a Yara Moema dos Santos. Então, nós trazemos aí o depoimento da Cláudia Palombini, que atualmente é engenheira civil, mora em Porto Alegre e tem 2 filhos. E da Rosana Antunes, que mora em Florianópolis, é aposentada ela foi procuradora-geral do estado de Santa Catarina. A sua profissão é a advocacia. Formada em Direito, Rosana Antunes fez questão de enviar o seu depoimento. 2 queridas amigas com as quais tivemos muitas aventuras no ano de 1974, na escola Polivalente. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, sumário 1, vídeo inicial, 2, álbum de fotografias com histórico da escola Polivalente, 3, depoimentos, Cláudia Palombini e Rosana Antunes, 4, entrevista com as alunas Suzete Kramer Pinto e Yara Moema dos Santos. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, estamos aqui com mais um episódio do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. Antigamente, então, Polivalente. É o segundo episódio sobre o Polivalente Escola Diária de Vacaria, onde traremos as alunas da escola Polivalente, Escola Diária de Vacaria, do ano de 1974, turma 151. Lá havia uma turminha do barulho. Suzete Kramer Pinto, Yara Moema dos Santos, Isabel Carneiro de Almeida, eu, Rosana Antunes e Cláudia Palombini. Éramos uma turminha do barulho, no sentido de se unir, fazer trabalhos, pesquisávamos em enciclopédias. Nunca esqueço de um trabalho fantástico que fizemos, que nós usamos a enciclopédia Delta Júnior,
e nós pesquisamos sobre o cacau. Mas para pesquisar sobre o cacau, a questão não ficou só na enciclopédia, não. Como a gente estava aprendendo a ser cientista, a gente comprou chocolates. E nunca me esqueço, né? Para pesquisar, então, o cacau, nós tínhamos que provar o chocolate para ver o quão delicioso que era, né? O chocolate que é feito da fruta cacau. Nós éramos incríveis. Vou dizer para vocês, para fazer esse trabalho, a gente não chegava e ia correndo fazer o trabalho. A Rosana Antunes tinha um piano e ela era pianista. Então, a primeira coisa que ela fez foi tocar piano para nós. Depois, ela tinha também um laboratório montado no porão da sua casa, na área, no térreo. Então, a gente desceu as escadas, né, que vinham da sala para o térreo e adentramos aquele laboratório dela, que tinha vidros, dentro dos vidros, experiências. Cobras, sapos, muitas coisas. Era muito interessante. Era a década de 70. Era o que hoje chamamos de inovação, estava iniciando lá, na década de 70. Nós éramos uma turminha do barulho. Nós tínhamos que apresentar diversos trabalhos. Eu não esqueço que o primeiro trabalho que eu apresentei na escola polivalente, na 5ª série, foi desenhar em uma cartolina, claro, visto em uma enciclopédia chamada Globerama, cuja capa era rosa pink. Uma das principais cores que eu mais amo é o rosa pink e todos os tons de rosa. Talvez um dos motivos seja a cor da enciclopédia Globerama, que a minha mãe comprou quando eu tinha uns 6 anos por aí. E eu e meu irmão sempre sentávamos no chão e ficava folhando e conhecendo monstros da pré-história, com fotos fantásticas, muito bem feitas, dinossauros, baleias da era da pré-história. Então, quando cheguei no polivalente e tinha que apresentar um trabalho de artes, que era um trabalho tema livre. O que eu fiz? Eu escolhi uma baleia e desenhei uma imensa baleia numa cartolina e pintei rosinha. Hoje chamaríamos de nude, o nome da cor, nude. Mas para mim, naquele tempo, eu dizia que era um rosinha claro. E aquela imensa baleia, linda, quando mostrei para os meus colegas, muitos riram, por que ela fez uma baleia? Mal sabiam que surgiria a música do Roberto Carlos cantando para cuidarmos das baleias. Nós tínhamos que cuidar das baleias, porque elas estavam morrendo. Preservação ambiental. Já se preocupava sim. Já se preocupavam com a prevenção, né, dos abusos contra o meio ambiente. Muito bem. Qual foi o segundo trabalho que eu apresentei? Tema livre na área de ciências. Eu peguei a enciclopédia moderna, que era a capinha verdinho claro, que tinha um trem na frente, assim, que era o volume das invenções, porque a enciclopédia moderna tinha diversos assuntos, mas o volume das invenções trazia um trem na capa. Mas o que eu escolhi para apresentar? Eu escolhi para apresentar como funcionava o motor de um avião. Então eu peguei um avião e transportei para a cartolina num tamanho grande e desenhei o motor com toda a explicação e levei para a aula de ciências e apresentei para os meus colegas como funcionava um motor de avião. Veja bem, é 5ª série. 5ª série, que hoje é o 5º ano. Eu tinha 10 anos. Por que eu estava apresentando essas coisas? Porque a minha mãe trouxe para dentro de
casa vários livros, 2 enciclopédias, a Globerama e a Enciclopédia Moderna. E ali eu tinha muito conhecimento e fui criada com muito amor à leitura e ao conhecimento. Então esses foram os 2 primeiros trabalhos que apresentei individualmente, mas a professora queria um trabalho para apresentar na Feira de Ciências. O cacau foi o primeiro trabalho para a gente apresentar em sala de aula e nós provamos o chocolate para ter certeza que o cacau era bom. Aprendemos de onde vinha e tudo mais na Delta Júnior, a enciclopédia. Tudo conhecimento comprovado e científico. Com fotos, nunca esqueço a foto do cacau. Aprendi ali como era a fruta cacau. Muito bem, eu e minhas colegas sempre nos reuníamos na casa de uma de nós para fazer os trabalhos. Aí nós resolvemos fazer para a Feira de Ciências o tratamento da água. Então nós pegamos vidros grandes, que quem tinha era a Rosana Antunes, que ela era filha de um advogado famoso da cidade, o doutor Aldir Antunes. Então ela, claro, era mais abastada que eu, a Suzete e a Yara, ela e a Cláudia. A Cláudia era filha do prefeito Marcos Palombini. Nós trazemos o depoimento de ambas aí. Uma mora em Porto Alegre e a outra mora em Florianópolis. A Cláudia é engenheira civil e mora em Porto Alegre. A Rosana Antunes é advogada, formada em Direito, foi procuradora-geral do estado de Santa Catarina, hoje aposentada, e ela era filha do Aldir Antunes. Então ela tinha uns vidros grandes assim. A Cláudia também tinha o laboratório em casa, que a irmã dela, a Valéria Palombini, irmã da Cláudia Palombini, que atualmente é proprietária do Laboratório Clean, também tinha laboratório em casa. Então eu tenho a impressão que ambas, eu não lembro qual delas, mas eu tenho a impressão que ambas trouxeram, cada uma, alguns vidros grandes assim, onde nós desenvolvemos todo o tratamento da água. Né? Então tinha o tanque da decantação, onde tira aquela sujeira grossa. Depois tem uma que você aplica uma substância, fica boiando a maior parte da sujeira em cima. Aí depois vai o outro, né, onde é purificada essa água. E tem um outro tanque que você coloca o cloro. E atualmente tem o flúor também. Naquela época ainda não tinha flúor na água. Muito bem. Mas então a gente apresentou isso na Feira de Ciências. Todo esse tratamento da água, nós fizemos também, eu, a Yara e a Suzete, a parte um pouco menos onerosa, que era pegar uns potinhos de plástico e mostrar como circulava a água em cada tanque desses, né? Então, esses tanques nós fazíamos o processo com as substâncias reais. E nesses pequenos tanques só mostrava por onde circulava com mangueiras a água desde suja até chegar a ficar limpa e filtrada. Para isso usamos pequenos potinhos de plástico e mangueirinhas daquele aparelho que se usa para soro, para os pacientes, né? Claro que nós compramos novo aquilo ali, né? Que você, para circular água, a gente apertava, né, naquele dispositivo que tem na ponta e a água ia por todos os tanquezinhos em miniatura, né? Que nós estávamos mostrando como circulava a água naqueles tanques até ficar limpa. Então isso eram trabalhos de ciências. Naquele ano, o livro que eu li, Reinações de Narizinho. Não era nessa edição tão bonita, que essa aqui é uma edição mais atual, né? Vou dizer para vocês, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, Biblioteca Azul,
essa aqui é uma edição, né? Esse aqui foi emprestado, né? Foi emprestado ao Banco do Livro, Escola, era da Juventino Morena de Oliveira. Ó, provavelmente eles doaram ali para o Polivalente. Em 2019 foi doado. Foi registrado na Escola Diária, que atualmente é Instituto Estadual de Educação de Irmão Getúlio, em 16 de maio de 2019. 2019 ela já é Instituto Estadual de Irmão Getúlio, né? Biblioteca Azul, vamos ver qual é a editora e o ano. Essa edição, ó, 2014. Ela é, qual das edições? Vamos ver, ficção brasileira, 376 páginas, do Monteiro Lobato, ilustrações de Jean Gabriel Willing. A primeira edição foi em São Paulo, Globo, né? Vamos ver qual é a primeira. Eu queria saber qual era o ano da primeira edição. Sétima impressão, 2018. Não tem os dados aqui, mas em 1974 eu li essa história, Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Eu li numa outra forma, com uma capa que não era dura, né? Era uma capa mais simples, como, vamos pôr, mais simples como essa dos Fazendeiros e Colonos, né? Era uma edição bem mais simples, em 1974. E para mim isso aqui era uma bíblia. Eu disse, meu Deus, como tem coisa, mas eu li inteirinho. Peguei emprestado na biblioteca do Polivalente e li Reinações de Narizinho. Então vamos para um cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato, edição de 2014. Hoje, excepcionalmente, não mostraremos o número do canal, os números do canal. Nós vamos só para um trechinho desse livro maravilhoso, que é Reinações de Narizinho. Olha só, é maravilhoso, né? Olha só, vamos ver como é que ele inicia. Como é que a Belinha, naquele tempo meu apelido era Belinha, como é que ela iniciou a leitura? Aí eu tinha 10 anos. Narizinho. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando. Que tristeza viver assim, tão sozinha neste deserto. Mas, engana-se, Dona Benta é a mais feliz das avós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem 2 pessoas, tia Anastácia, negra de estimação, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retroz preto e sobrancelha tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gostava muito dela. Não almoça nem janta sem a ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la, numa redinha entre 2 pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão, que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre pedras negras de limo, que Lúcia chama as tias Nastácias do rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água,
onde se senta na raiz de um velho engazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. Não há peixe do rio que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acodem numa grande faminteza. Os mais miúdos chegam pertinho. Os graúdos parece que desconfiam da boneca, pois ficam ressabiados a espiar de longe. E nesse divertimento, leva a menina horas até que tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada: Narizinho, vovó está chamando. Muito bem. E aqui inicia a história que vai adentrar a todo um imaginário no fundo da água, né? Lá no fundo, deixa eu ver se é do rio. Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, sentiu olhos pesados de sono, deitou-se na grama com a boneca, mexerico das águas, quando se sentiu cócegas no rosto. Um peixinho vestido de gente estava de pé, na ponta do seu nariz. Ela está à beira do rio, né? Então, ela vai ter o mundo das águas claras, né? Das águas claras que o Monteiro Lobato inventa. É um mundo maravilhoso, né? Onde tem o príncipe, né? O príncipe, que é um peixinho, né? E tem lá também o doutor Caramujo, tem vários personagens, né? O besouro, tem vários, tem a aranha que é costureira. É todo um reino das águas claras construído por Monteiro Lobato. Hoje existe toda uma discussão sobre a literatura de Monteiro Lobato, acusando-o de racismo. É uma coisa que dá pano para manga, né? Dá pano para manga. Mas claro que o nosso país, ele foi criado sob, né, toda essa história obscura do escravagismo. Então criou-se uma mentalidade escravagista. E isso, para nós modificarmos, é tão difícil, mas nós temos que trabalhar diariamente, nos policiar, né, para tirar esses traços do escravagismo da nossa educação e das nossas relações trabalhistas também, que existem, né, laços profundos de escravismo, né? Quero mostrar para vocês aqui, então, por que eu estou de amarelo e marrom, né? Aqui o livro amarelo e marrom, coincidentemente, né? Aqui tem nas cores amarelo, né? Então, é uma coincidência nesse livro, mas nós estamos de amarelo e marrom porque eram as cores da Escola de Área de Vacaria, desde quando ela foi fundada. Depois foi modificado, né? Atualmente está usando o uniforme azul marinho, né? Mas naquele tempo, os alunos usavam um blusão amarelo com uma faixa marrom e os professores um guarda-pó verdinho claro com o nome bordado em, se eu não me engano, era em vermelho. O professor era Prof. Natália, Prof. Arlene, né? Prof. Jorge, que era o de inglês, né? Prof. Ada, que era professora de matemática, brilhante professora de matemática. Eram todos professores muito brilhantes. A escola teve professores, né, muito brilhantes. Então aproveite mais esse vídeo, curtam os depoimentos e entrevistas com as alunas, com as 4 alunas que foram minhas colegas, no ano de 1974, na Escola Polivalente. Um grande abraço a todos vocês. Polivalente, sala da turma 151, Escola de Área de Vacaria,
1974. Foto Isabel Carneiro de Almeida, tirada em 10 de julho de 2025. 51 anos e 4 meses após o início das aulas em março de 1974. Então, essa é a icônica sala da turma 151, Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. É a turma 151 da quinta série do ano de 1974. Era uma turminha muito legal, muito extrovertida. Era uma turminha que fazia muito esporte e competia com as outras turmas de forma honesta, né? Só que ela sofreu um golpe no campeonato de handball. Ela, ah, o time das meninas, veio uma garota, bateu na porta durante a aula de matemática. A professora era a professora Ada, uma professora fantástica. A menina bateu na porta e disse que o jogo tinha sido adiado. Esse campeonato, ele era todo cronometrado, com todas as partidas ah, organizadas, de forma que nenhuma partida podia ser transferida, tinha que ser correr tudo normalmente, para que ninguém fosse afastado do campeonato, né? Mas essa menina que agiu com malícia, que era do time que iria competir conosco nessa partida, bateu em nossa porta uma turma ingênua, uma turma de crianças de 10 anos, uma professora simpática de matemática que atendeu com carinho. E quando foi transferida a partida, é claro que a turma ficou triste, né? Nossa, foi transferido para quando? A menina não sabia dizer. Depois era para a gente se informar. Acabou a aula, nós fomos embora, não ficamos para a partida e fomos desclassificados do campeonato. Triste fato, um triste fato que aconteceu. Fomos vítimas de um golpe em 1974, em plena era da ditadura militar, a turma 151, em especial o time feminino de handball, do qual faziam parte essas 5 alunas: Suzete Kramer Pinto, Yara Moema dos Santos, Rosana Antunes, Cláudia Palombini, Isabel Carneiro de Almeida, a locutora que vos fala. E juntamente conosco tinham outras colegas, né? Não vou lembrar o nome de todas, mas acho que tinha a Eliana e, e se eu não me engano, não sei se era Sônia, eu acho que era Sônia. Enfim, em nome dessas colegas, hoje eu resgato essa história e mostro para as pessoas o quanto a maldade humana nasce conosco, né? E o quanto a escola é importante para transformar essa maldade em, no mínimo, empatia, né? Então, acompanhem essa história da turma 151, que vai ser contada por essas 4 alunas, 5 comigo, né? 5 alunas da escola polivalente do ano de 1974. Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, polivalente, alunos da turma 151, 1974. Fotos do arquivo pessoal da ex-aluna Suzete Kramer Pinto. Muito bem, aí nós temos, né, a nossa turminha 151. Eu sou a menina da direita, a primeira menina, que está abaixada com uma calça marrom do uniforme, e eu uso ali uma camisa, né,
que foi feita pela minha tia Francisca, né? Que era a antiga dona do retalhão. Ela fez essa camisa, né? Cuja minha mãe comprou o tecido e a tia fez. E eu estou aí com as minhas madeixas longas, na época eu usava cabelo comprido, né? Levemente caracolado nas pontas, né? E era magerma, como vocês podem ver, bem diferente dos dias atuais. Ao meu lado, né, à minha esquerda, ao meu lado está a Rosana Antunes. Linda, linda, a minha colega pianista, na época ela tocava piano para nós, em sua casa era maravilhoso. Fizemos muitos trabalhos na casa dela. Ao lado dela, a terceira menina da direita para a esquerda, Yara Moema dos Santos, nossa querida colega. Nós temos uma coisa em comum, nós temos um tio em comum, né? Porque o tio dela era casado com a minha tia Maria, irmã da minha mãe. Então, nós éramos colegas de aula, amigas e também compartilhávamos os mesmos tios, né? Atrás de nós está o Evaldo, nosso querido colega Evaldo. À frente de nós, essa menina, eu não lembro o nome, quero me desculpar com ela. Aí, deixa eu ver, depois dela tem essa menina moreninha, que eu também não lembro o nome, e ao lado dela tem a Suzete Kramer Pinto, de blusão azul, cabelinho curto, né? E atrás dela, eu acho que essa menina atrás dela, a menina morena, cabelo pelo ombro, essa menina fazia parte do time conosco. E eu não lembro do nome de todos. Provavelmente atrás da Suzete seja o Leonardo, não tenho certeza, mas acho que é o Leonardo. Então, aí está essa turminha, é a turma 151, mas tinha muito mais gente, né? Aí nós estamos em 13 alunos, né? Estamos em 13, né? Tem 4 meninos, 3, 6, 7, 8 meninas. 3, 6, 7, 8 meninas. 9, 10, 11, 12. 12 alunos, na verdade. Estamos em 12 alunos aí, mas tinha, eu acho que mais uns 10, 13 por aí. Eu acho que a turma era de 20, 25 alunos. Eu acho que 25 alunos deveria ser. Mas era uma turma muito especial e eu quero assim me desculpar com as alunas que eu não lembro o nome, mas são 51 anos atrás, né? Como diz ali, turma 151, né? Coincidentemente, né? 51 anos atrás, 52 anos atrás. Não, 51, ó, de 74 a 25, né? 51 anos, turma 151. Manual de Educação Irmão Getúlio Polivalente. Professor Jorge, o professor de inglês, que era famoso na época, dava aulas incríveis de inglês, já entrava falando inglês. Não foi meu professor, mas os meus irmãos comentavam, porque eles eram mais velhos que eu, estavam em turmas mais avançadas. A Mardeli, a querida Mardeli, na época era funcionária do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. A Mardeli era funcionária, coisa mais querida, nos tratava muito bem, com carinho. Depois ela foi galgando, né? Ela foi estudando, ela foi secretária da SIC, Câmara da Indústria e Comércio, por muitos e muitos anos. Nos encontramos lá, eu já adulta, trabalhando em empresas, e ela lá como secretária executiva da Câmara da Indústria e Comércio. E depois ela continuou estudando, virou professora na escola Zezinho, José Fernandes de Oliveira. E alunos, né? Os alunos, então, ao lado da Mardelia, à direita está a Suzete Kramer Pinto,
nossa colega. E as outras meninas, sinto muito, não me recordo o nome. Provavelmente foram nossas colegas na turma 151. Essa foto deve ser de 1975, do sexto ano, que eu infelizmente precisei ir embora em maio, no Dia do Trabalhador. Minha mãe colocou a mudança em cima do caminhão e foi embora conosco para Lages. Para pesar de todos nós, eu e meus irmãos amávamos estudar nessa escola. Mas ficou a minha irmã Ivete, ainda ficou estudando ali, né? Ainda fez o sétimo e oitavo ano ali. Exatamente, professores e ex-alunos. Então, aí também eu já não estava mais aí, né? São os anos seguintes, pode ver que a turma cresceu, tem a turma 151 e deve ter, talvez tenha mais, ou tem mais outra turma, ou são aqueles alunos que não apareciam naquela outra foto. Mas o que eu identifico aí é a Suzete, né? Ela está bem no meio, agachada, com uma roupa branca, né? Eu acho que um casaco branco, né? Ali está a Suzete Kramer Pinto. Provavelmente o Evaldo está bem na frente, ao lado do menino de uniforme, à direita. Ele está também com uma roupa branca, né? Não estou encontrando a Yara, mas com certeza provavelmente estava estudando nesse ano ainda, né? Nessa foto eu identifiquei a Suzete e o Evaldo, né? E os outros aí, com certeza, eram da turma 151. Muito bem. Viram que foi feita uma cerquinha, né? Ali a foto sempre era tirada embaixo dessa árvore, o chorão, né? Uma árvore maravilhosa que chamamos carinhosamente de chorão, né? Porque parece que seus galhos assim estão chorando e quando venta faz um barulhinho, parece que ele chora mesmo. Sempre era tirado ali. Essa cerquinha não tinha antes, ó, na minha época. Agora aí deve ser 76. Deve ser 76. E eu acho que a Yara, acabei de identificar, eu acho que ela está depois da Suzete à esquerda, a terceira, aquela menina que já é uma menina moça com cabelo escuro, ao lado da loirinha ali. Acho que é ela ali. E essa cerquinha branca, então, foi feita após, né? Belas recordações. Estadual de Educação, Irmão Getúlio. Então, aqui eu fiz uma arte, né, com essa foto que a Suzete me presenteou há muitos anos atrás, eu tenho guardada. Ela me emprestou a foto, eu fui no Foto Martins reproduzir e depois eu fiz uma arte e até andei postando no Facebook, né? Então, essa arte eu reproduzi agora aqui, né? Essa turma realmente me marcou, essa escola foi a escola que mais me marcou na minha infância e, e eu sou muito feliz por ter estado ali 1 ano e 3 meses, né? 1 ano letivo e 3 meses. Então aí nós temos a turma de 1974, aquela mesma foto embaixo do chorão, fiz ali estilizada, né? Então, na foto da esquerda, bem no canto de baixo, aparece mais a Rosana Antunes e a Yara, e as duas meninas que eu não soube identificar. Acima, na figura redonda, destacamos eu e a Rosana. Então, tem a Yara e a Rosana embaixo, eu e a Rosana em cima. Na redonda, lá para cima, eu e a Rosana. Embaixo, a Yara, eu destaco a Yara. E no centro ali, toda a turminha, né? Então eu fiz essa arte aí mostrando um trevo, né, de 3 folhas mais ou menos,
que é o que a gente conseguia fazer num aplicativo que eu tinha no meu celular, que agora não tenho mais. Faz muito tempo que eu fiz essa arte, postei no Facebook e agora eu consegui trazer para esse canal para eternizar essa turma, que foi a turma onde eu me encontrei, onde me inseri, onde fui bem aceita, onde nós brincamos, pulamos corda, brincamos de sapata. ah, Vocês vão ver nas filmagens, não sei se eu trago vou ver se consigo trazer nesse episódio a filmagem da sapata. E jogamos handball, jogamos vôlei, fizemos trabalhos em laboratórios, produzimos ciências com apenas 10 aninhos de idade, a gente produziu ciência, né? Foi nessa turma que eu apresentei um cartaz e expliquei tudo como funcionava o motor de um avião, que estava na enciclopédia moderna que a minha mãe comprou e trouxe para dentro de casa. Como é importante os pais participarem da vida dos filhos. Se não tem muito tempo para os filhos, tragam livros para os filhos, livros bons. Foi o que a minha mãe fez. E todas as refeições ela fazia questão de fazer a refeição e estar conosco, toda a família reunida. Então, ela pode não ter sido a melhor mãe do mundo, porque não tinha tempo, mas marcou indelével a história, reunindo todos em volta da mesa, com uma refeição preparada por ela própria, e encheu a casa de livros. Então, esses livros, isso que eu vim aprendendo desde os 6 anos de idade, dentro de casa, eu levei essa cultura para dentro do polivalente através de cartazes. O primeiro foi um trabalho de ciências onde apresentei como funcionava o motor de um avião para uma criança de 10 anos. Se você for ver, é demais. É muita coisa. Mas eu fiz com maestria. O segundo trabalho foi em artes. Eu apresentei uma imensa baleia e a pintei de cor-de-rosa, bem clarinho, que hoje nós chamamos de nude. E eu já estava ali defendendo a vida das baleias. Mais tarde saiu uma bela canção do Roberto Carlos, A Baleia, As Baleias, né? As Baleias. É uma canção muito linda, defendendo a vida das baleias, né? Foi nessa escola que eu fiz um alambique com uma peça que se usa para conectar o vaso do banheiro ao encanamento. Usei aquela peça para fazer um alambique e uma mangueirinha daquelas de soro, que se usa para transferir soro para o corpo humano, de animais, enfim. Usei aquela mangueirinha e construí um alambique com uma lata de ervilha batida. Aprendi a bater essa lata para não me arranhar com a minha irmã mais velha, Shirley. Conectei essa peça do vaso, que é uma peça de borracha, e conectei através de uma tampa de plástico essa essa esse essa mangueirinha. Em cima ia um algodão com água fria para resfriar a mangueira. Então, embaixo a latinha ia no fogareiro com água, fervia a água, subia pelo caninho o vapor, o algodão frio resfriava esse vapor e no outro lado, em um vidrinho, conectado à ponta da mangueirinha que vem com um biquinho, conectado num vidrinho, caía as gotinhas de água filtrada, potável,
própria para beber. Esse foi um invento que eu fiz com 10 anos de idade, sozinha em casa, para apresentar no trabalho de ciências com o professor Didi, o professor Teobaldo. Querido professor Teobaldo, saudoso Didi, que para essa turma, o primeiro ano, a quinta série, toda foi feita com o professor Didi em ciências, no laboratório de ciências. E no sexto ano, quando nós chegamos para entrar, que no dia da aula de ciências que eu aguardava pelo professor Didi, toda a nossa turma aguardava, infelizmente ele não compareceu e apareceu em seu lugar a professora Branca Rigon, uma mulher muito bonita, com o cabelo avermelhado, cabelo comprido, avermelhado, a pele muito branca, com algumas sardas no rosto, muito linda a professora, muito delicada, e que também nos ensinou com maestria. E infelizmente em maio eu cortei o convívio com essa turma. Foram belas lições. Com a turma, nós fizemos o trabalho de cacau na casa da Rosana, comemos alguns chocolates para provar o cacau, usamos a enciclopédia Delta Júnior, que a Rosana tinha em casa, que os seus pais também davam enciclopédias para os seus filhos, e, e fizemos o trabalho para a Feira de Ciências, o tratamento da água, com vidros que pegamos emprestados, né, da Rosana Antunes, uns vidros grandes, onde nós montamos os tanques de decantação, filtração, né, todo aquele processo, né, que o de decantação você tira os resíduos maiores da água. Aí vai para o filtrar, que tira os menores resíduos. E depois vai indo, daí é aplicado um produto onde boiam as bactérias, são retiradas da água e vai então para filtrar, que é o último processo, né? Que é semelhante ao alambique, né? E depois é colocado cloro, e em alguns, atualmente é colocado flúor na água, né? Nós fizemos todo esse processo usando potinhos, aqueles caninhos, aquelas mangueirinhas de soro, de aplicar soro, e, e esses vidros reproduzimos nos potinhos com as mangueirinhas, e nos vidros a gente reproduziu a experiência aí com a água e com os produtos necessários. E fomos para a Feira de Ciências da cidade, que era no José Fernandes de Oliveira, o Colégio Zezinho. Olha, foram muitas emoções, muitas emoções. Campeonatos de vôlei, nesse eu não era muito boa, campeonatos de handball, que eu era fantástica, eu corria muito, pegava bola, picava bola, jogava no gol, adorava isso, né? E era pequenininha, né? Conseguia driblar as pessoas. Então foram muitas emoções e um ano muito produtivo de 1974 com essa turma que eu homenageio, a turma 151 do ano 1974 da quinta série, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos que nos assistem. Meu nome é Rosana. Eu sou natural de Vacaria, atualmente resido em Santa Catarina e estudei na escola Irmão Getúlio na década de 70, da quinta até a sétima série. E na época se chamava Escola Diária de Vacaria ou Colégio Polivalente. E foram anos muito especiais na minha vida estudantil. Eu lembro que nós passamos por um processo seletivo, uma espécie de um psicotécnico para sermos aprovados, né, para a matrícula na escola. E era uma escola muito diferenciada.
Ela tinha, por matérias, né? Ela tinha salas específicas, salas preparadas para as matérias, digamos assim, diferenciadas, que era técnicas comerciais, técnicas domésticas, técnicas agrícolas, técnicas industriais, cada uma com sua sala muito bem preparada para aquelas matérias que eram diferenciadas nos currículos da época. E também no laboratório de ciências, nas aulas de ciências nós éramos conduzidos até o laboratório, e era muito interessante, porque ele era um laboratório todo equipado, todo bonitinho, e além da biblioteca, que era uma biblioteca muito bem servida de livros, muito interessante, e nós éramos estimulados a levarmos livros para lermos em casa. E os professores eram excelentes, o método de avaliação era ótimo, havia muito incentivo para o esporte também. Nós tínhamos, além dos jogos, né, havia também atletismo, e eram aulas muito interessantes, muito evoluídas, digamos assim. Era um método muito diferenciado e me deu uma ótima base, assim. Eu lembro com muito carinho, com muito respeito daquela escola, dos professores. Era uma escola pública e ela dava uma ótima estrutura educacional. Depois eu passei no final ali, por algumas questões eu tive que mudar de escola na 8ª série, e fui para uma escola pública também, ótima também, mas mais convencional, que não tinha esse currículo diferenciado. Mas mesmo assim, o meu ensino sempre foi em escolas públicas, desde da base, né, no Colégio Padre Efrem, depois o Colégio Irmão Getúlio, depois o Colégio Estadual, o Zezinho, José Fernandes de Oliveira, e passei no vestibular, sem cursinho preparatório, na primeira tentativa. No primeiro vestibular que eu fiz, eu passei em Direito na PUC, com nota alta, a nota máxima em redação, e passei muito bem classificada, e o que veio a ser a minha profissão, né, no direito. Então, assim, eu sou muito otimista em relação ao ensino da escola pública. Eu digo que propiciar educação de qualidade desde a base é fundamental, tanto para formarmos cidadãos conscientes, com boas possibilidades no mercado de trabalho da vida, eu digo, e como também para possibilitar o acesso de pessoas carentes, que através da educação, e só através da educação, elas podem ter acesso a uma qualidade de vida, a uma dignidade, a uma subsistência, né, a se manterem, a poderem prover suas próprias vidas e de suas famílias. Então, eu sou testemunha do quanto eu fui beneficiada, do quanto foi importante toda a educação que eu recebi das escolas públicas de Vacaria, especialmente da escola Irmão Getúlio, pela qual eu tenho muito carinho até hoje, tanto da escola como dos professores, como dos colegas, e guardo excelentes memórias daquela época. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Cláudia Palombini Medeiros,
sou natural de Vacaria. Atualmente eu moro em Porto Alegre, sou casada, tenho 2 filhos e 2 netos. E eu sou engenheira civil e engenheira de segurança do trabalho. Eu iniciei a minha vida estudantil em Vacaria. Foi de 1970 a 1974 e da primeira à quarta série eu estudei no Colégio Padre Efrem e na quinta série eu fui para o colégio de área, né, chamado Colégio de Área Polivalente, que hoje é o Irmão Getúlio. Eu me lembro na época que ele era um colégio novo. Ele foi, se eu não me engano, fundado em 1972 e eu fui para lá em 1974. E uma arquitetura, assim, moderna na época, né? E além de ter aquelas disciplinas convencionais, ele tinha disciplinas profissionalizantes, que era a técnicas comerciais, técnicas domésticas, agrícolas e industriais. Técnicas industriais realmente eu não lembro o que eu aprendi. Técnicas agrícolas era muito divertida, porque tu saía do ambiente de sala de aula e ia ter contato direto com a natureza, tu mexia na terra e tudo mais, né? Técnicas domésticas, tu aprendia a ser dona de casa, era também bem divertido, porque tu aprendia a culinária básica, a passar roupa, né, calça, fazer friso em calça, e a dar banhos em nenês, né, que realmente era uma brincadeira quase, né. E tinha técnicas comerciais. Técnicas comerciais já era mais complicada a coisa, que tu aprendia a preencher cheque, a fazer memorandos, ofícios, etc e tal. Que até, assim, foi bem interessante que durante a minha vida profissional, que eu trabalhei em serviço público, né, muito tempo, eu usei a apostila, né, da época para lembrar como faziam essas coisas, porque na engenharia a gente não aprende isso, né? Então foi muito proveitoso, né, durante a minha vida a apostila de técnicas comerciais. Bom, enfim, daí em 1975 eu vim para Porto Alegre. Eu fui estudar num colégio particular, Bom Conselho, e não assim, tive nenhuma dificuldade em acompanhar a turma. Foi tudo bem tranquilo, exceto, né, e na língua estrangeira, no inglês, que já no Bom Conselho eles já começaram a estudar na quinta série, e lá no Colégio Polivalente não existia isso, né? Não tinha a disciplina de inglês. Daí eu tive um pouco de dificuldade para poder acompanhar a turma. Mas no mais, assim, foi tudo muito bom, assim, não tive problema nenhum. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês, que eu me lembro, né? E queria agradecer muito a minha amiga de infância, Isabel, que me deu essa oportunidade de falar sobre aquela época, e agradecer a todos também por me ouvir. Boa tarde, tchau. Meu nome é Suzete Pinto Borges, eu sou professora aposentada. Comecei a estudar aqui nesta escola em 1974, se não estou perdida nas contas. Acho que a escola tinha 2 anos. Não seria 75? Oh, vamos colocar 74, 75, né? Pelo meu cálculo de entrada na escola aqui, sim, né, com 6 anos. Mas também não é diferença, né? Se for né, 74, 75, por aí. Na quinta série. Na época se chamava, né? Na época se chamava quinta série. E, como falei, depois cursei no ensino médio magistério, no antigo Colégio São José. Fiz faculdade de letras na FALEV, especialização em língua portuguesa também. E a minha vida toda quase trabalhei como professora no Padre Efrem. E agora, no momento não, há vários anos, estou aposentada. Muito bem. Yara? Bem, eu me chamo Yara Moema dos Santos, fui colega da Suzy
em tempo integral aqui no Polivalente, né, Suzy? Entramos juntas na 5ª série, saímos na 8ª, depois eu fui pro estadual, o Zezinho, depois eu cursei letras também e fomos colegas no magistério também, né, Suzy? Trabalhamos juntas uns 10 anos, mais ou menos, e nos aposentamos na mesma escola. Olha que legal. É bacana. Temos Na escola Padre Efrem, Na né? escola Padre Efrem. Temos um vínculo bastante forte, tanto como alunas, como colegas de aula, como Sim. colegas de magistério. Que legal. Então, assim, a gente teve uma caminhada parecida, né? Porque eu, aí, embora eu tenha ido para um lado mais empresarial, primeiramente por causa da minha mãe, influência dela, mas depois eu senti a necessidade de ir para a educação. Cheguei a trabalhar também na escola Padre Efrem, onde vocês trabalharam, cheguei a ser colega de vocês, né? Então, assim, a gente teve uma caminhada parecida, né? Agora eu vou perguntar primeiramente para a Suzete. Suzete, tu foi para a área de letras, tu lembra da professora Natália? Será que tu lembra do menino do dedo verde? Cada aula de língua portuguesa, ela contava uma história. Tu lembra disso? Uma parte do livro, ela lia pra gente. Falamos ali, quando estávamos olhando os livros, Caiara, o xisto. Tu veja como marca um professor na vida de um aluno, né? Que a gente não esquece, né? Desse livro que a professora Natália leu lá em 74, 75, né? Ela leu para nós O Menino do Dedo Verde, né? E era uma excelente professora, né? Maravilhosa. E a Yara, tu foi para letras também? Também. Olha só, o que te marcou mais? Por que tu foi para letras? Primeiro porque eu tinha excelentes exemplos, né, de professoras de português, a professora Natália, uma delas, e eu me lembro com muito carinho na 5ª série da professora Vera Buchesi. Olha, E ela era muito gentil, ela era muito carinhosa, muito pacienciosa, e era tudo minuciosamente explicadinho, assim. Eu tenho ela muito na minha lembrança, e logicamente a professora Natália, que eu não sei se a professora Natália era de Vacaria ou ela vinha de fora, porque vinham muitos professores de fora. vinham né? muitos de fora. De fora, Vinham. mas com certeza a memória delas, e eu lembro que o melhor, minha primeira experiência super positiva com livros foi a indicação de Ana Terra. Ana Terra, Ana Terra, eu que lia legal. O primeiro livro assim que tinha já uma coisa mais histórica do Rio Grande do Sul, Sim. e Érico Veríssimo, e eu li Ana Terra e eu fiquei encantada com a literatura. Olha só, Desse nós livro. temos aqui no Irmão Getúlio toda a coleção do Érico Veríssimo que fica atrás de vocês ali, e eu fiz questão, né, que ficasse nesse vídeo, né, gravado, porque o Érico Veríssimo é um importantíssimo autor, né, para nós aqui. Suzete, qual o livro assim que tu mais lembra? Que eu lembro de ter lido O Menino do Dedo Verde, que apesar da professora ler aos pedaços, né, a gente procurou para pegar, para fazer a leitura, né? Sim. E aí a gente vinha à biblioteca, né? Como é que era essa biblioteca? Aqui, sinceramente, quando eu cheguei aqui, vinda de uma escola que era praticamente um grupo ainda escolar. Tu veio da qual escola? Do Padre Efrem. Tu veio do Padre Efrem, que era um grupo escolar, Padre Efrem, né? Era Aí, pequeno. E aqui era a imenso, gente né? chegou aqui e tinha toda essa estrutura, né? Tinha uma biblioteca enorme, que hoje até me surpreendi, que ela praticamente está quase do mesmo tamanho, né? Exatamente. Questão de Só aumentou, acho que o número de volumes, Não, o que a né? gente percebe Natural, mais né? É o livro didático, que na época não tinha, né? Que ocupava bastante espaço nas prateleiras, mas tinha muito livro. Era maravilhoso. E a gente ficou, né? Foi o que, com a professora dando um incentivo para a leitura e a quantidade de livros, Sim. a gente passou a ser um consumidor daí, né? Sim. Eu me lembro, né, que a gente tinha aqueles livros obrigatórios para tirar, mas em momentos a gente vinha e tirava algum outro livro para levar, né? Eu me lembro, assim, acho que o primeiro livro que eu li, que eu levei para casa, era um livro imenso, que eu achava que não ia dar conta, que era As Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, né? Que eu sou apaixonada pela literatura do Monteiro Lobato. O que vocês acham hoje desse debate que dizem que Monteiro Lobato era racista? O que vocês acham disso? Vocês acham que ele era
o tratamento dele com a tia Anastácia, eles comentam muito. O que vocês acham desse debate? Eu li toda a obra do Monteiro Lobato. Eu também li. Na hora que você perguntou, não veio a minha cabeça. E eu acho que a época é outra, né? Completamente. Talvez hoje em dia, se for analisar, tem aspectos realmente que puxam um pouco. Mas naquele momento em que ele escreveu, no momento histórico, eu não acredito. E eu penso que não havia intenção dele ofender a tia Anastácia, porque ele sempre demonstra um carinho por ela. Exatamente, né? o que eu ia falar. Eu acho que quem leu essa obra toda, que a gente teve a oportunidade de ler também como professora de literatura, fez trabalhos em cima dessa obra também, que, na verdade, qual é a lembrança que tu tem da tia Anastácia? De carinho, de servidão, sim, mas uma servidão bonita, uma servidão carinhosa, uma servidão... Então, não havia maus tratos, né? Não havia maus tratos. Em qualquer um dos personagens dele, cada um tinha a sua característica tão marcante que a gente se apaixonava por esse... Não por pena, mas pela figura grande que eles representavam, né? Claro. O personagem grande que eles... Ele deu protagonismo. Exatamente. Ela era protagonista, né? Aliás, todos os que seriam diferentes eram protagonistas. Sim, verdade. Então, qual o personagem que mais chama atenção, Yara? Do Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato, acho que o Visconde de Sabugosa. Eu também gosto muito dele, eu adoro. E tu, Suzete, também? Tu veja as coincidências que a gente estudou na turma 151, né? Exatamente. Vamos registrar. Eu até tinha pensado em fazer na sala, mas aí não quis dar trabalho para a diretora, que ela está sozinha hoje. Eu fiz um trabalho sobre a obra, assim, não tão aprofundado, porque... Né? Mas pode contar essa experiência, é muito legal. O Visconde de Sabugosa, ele sabia tudo, né? Ele era o sábio, né? Ele era o sábio, ele era o sábio dos livros, não da vida. Sim. Então, ele era um pseudo-intelectual, né? Porque a visão dele era o que estava nos livros. No livro. É uma coisa interessante, se você aprofundar cada personagem do Monteiro Lobato, eles têm um aspecto muito sutil que a gente tem que buscar lá agora, com a maturidade. Que muitas pessoas viajam nos livros, né? Exatamente. O meu caso, eu fui uma criança de família pobre, né? Embora os parentes abastados, mas a nossa família era de uma mulher separada que tinha que trabalhar para sustentar os 8 filhos, né? Então a gente não teve muitas condições, por exemplo, de viajar. A gente viajou por alguns lugares devido o preconceito imenso que a minha mãe sofreu. Então a gente mudou várias vezes de cidades. Por um lado, a gente adquiriu muita sabedoria nessas viagens, conheceu pessoas diferentes, mas viajar, por exemplo, ir à Europa, até hoje eu não fui, né? Mas a gente viaja pelos livros, né? Com certeza. E aí muitas pessoas que não saem do lugar, mas já conhecem o mundo inteiro através dos livros. E é uma das melhores coisas que tem, né? E já fui, infelizmente, né? Já fui criticada, né? Porque você viajou só por os livros. Eu viajei o mundo todo. Eu digo, então tá, né? Mas você teve a oportunidade. Eu não tive, né? Mas não acho que os livros prejudiquem, né? De forma alguma, de forma alguma. Eles nos levam a caminhos maravilhosos, né? E você tem lendo, você tem a condição de criar, de imaginar. Você tem uma percepção do lugar. Uma percepção, então Bem você... que não seja, não é como uma foto, você está lá, mas você cria. Tanto que se tu vai... Quantos romances internacionais a gente leu, né? A qualidade do livro está nisso, em fazer, né? Sim. Ter essa... E tanto que... A verossimilhança, né? Você ter uma verossimilhança do lugar, realmente, sem ter estado lá. Pois eu pergunto agora para vocês, antes de a gente mergulhar no universo do Polivalente dos anos 70, mas já que a gente está nessa conversa que é muito importante também, qual seria o livro internacional de cada uma o preferido? E por que, assim? Olha, um livro internacional. É que eu gosto bastante de ler... Da literatura brasileira. Eu gosto muito. Não, eu já li alguns, assim, mas que me marcaram realmente. Eu acho que marcaram minha vida de estudante, digamos assim, na faculdade. As Linhas da Ira, eu acho. Lindo.
Maravilhoso. Acho que é o que me vem à cabeça, assim. E lembra quem era o O Steinbeck. John Steinbeck. Ah, John Steinbeck. Se não me Eu engano. acho que é. A cabeça não é. Não sei se tu foi aluna do Homero. Fui. Quais os livros que ele dava para ler? O professor Homero Peixoto? Aham. Os livros que ele dava para ler, assim, todos, era tudo do mesmo... Ele era autor. professor na UX? Na Fevale. Na Fevale? Na Falete. Na Falete. Desculpa, Fevale. Ah, no Falete. curso de letras da No curso de Falete. letras da Que Falete. disciplina que ele dava? O SPB. Estudo de problemas brasileiros. Estudo de Ah. problemas brasileiros. E qual o livro que ele indicava para Ele vocês? sempre indicava, que eu acho que ele deu a coleção inteira. Gente, me fugiu agora da memória o autor. Mas pode dizer um título assim para tu Eu lembrar. não Já na me Falete fugiu. eu lembro do professor Lauro Gilberto Freire. Casa Grande Sim, Senzala. Casa Grande Senzala. Que ele é brasileiro, mas que ele que- publicou no exatamente, estrangeiro, no né? estrangeiro, Porque porque aqui tá- ele era perseguido, né? Aí daqui a pouco eu acho que eu lembro. Ah, é. Depois tu lembra. Não, tudo bem. Eu comento com vocês assim, porque depois vocês vão entender. Eu vou linkar isso com o polivalente, Sim, né? Eu, por exemplo, eu li todos do Dan Brown, porque eu sou da área de história, eu adoro, né? E ele faz todo aquele cenário Sim. medieval, Sim, né? sim. Então ele vem com Leonardo da Vinci, com o Sim, Código sim, da o Vinci, né? Eu Código. li o Código da Vinci, Anjos e Demônios, né? Que daí vem a história dos papas, né? Que foi o melhor para mim. Eu também acho. O Anjos e Demônios, viu como a Anjos e gente tem Demônios bastante foi o em melhor comum? pra mim. É que a gente teve uma educação raiz, né? Porque eu penso assim que o fundamental já diz fundamental. A gente estava fazendo aqui o fundamental. Então, mesmo que eu não tenha ficado todos os anos do fundamental aqui, mas aquela base que eu recebi no 5º e 6º ano, para mim foram muito importantes mesmo. Então, agora eu queria dizer para vocês, o que vocês achavam assim da configuração que era a educação do polivalente, aquelas técnicas, estudar no laboratório, né, com os professores de ciências, fazendo ciência, né? Porque a gente não tinha uma aula de ciência, a gente fazia ciência, né? Contem aí para você, assim, para a gente. Na verdade, acho que o Polivalente era uma escola modelo, assim, né? Que pena que não se tem mais essa, como é que eu vou dizer, essa vontade, tanto política, né? A vontade política de transformar, como ele realmente, os professores eram excelentes, as matérias eram muito bem colocadas, a gente tinha prazer de vir para a Tinha escola. prazer, né? Tanto é que essa escola me marcou muito mais que as outras. Sim, a gente vinha feliz para a escola, porque a gente vinha para uma escola que nos recebia muito bem, que nos proporcionava a opção de eu gosto disso, vou fazer isso. Nós tínhamos vários campos, né? E você tinha espaço, por exemplo, para vir à tarde. Né? Eu resido aqui pertinho até hoje. Eu vinha todas as tardes, se tivesse, se deixasse, se minha mãe permitisse, eu estava aqui. E tinha, vocês lembram que tinha daí os esportes, né? Os esportes. Que geralmente a gente vinha à tarde para educação treinar, física né? Era de tarde. A Não educação era, física, era isso. extra tudo. Era extra tudo com professores que eu jamais esqueci. Professor Henrique, professora Diana, que não eram, esses não residiam em Vacaria, eles vinham para dar aula. E o professor Edgar Anzolin, que ensinou todo mundo a jogar vôlei, eu acho, né? Professor Lovatel, mas o Edgar me marcou porque eu, inclusive, tenho até hoje um dedo. E tu prefere vôlei ou handebol? Eu prefiro vôlei, mas eu jogava handebol A gente também. jogava, né? A gente tinha um time, mostra a fitinha isso, Zé. A gente tinha um filme. jogava handball e eu, com o professor Henrique, não fui à viagem para classificatória estadual, mas eu saltava em altura e em distância. Eu trouxe a minha carteirinha de atleta escrita Escola Diária. Que legal, eu vou te alcançar. Uma pena não, tá bem facinho aqui. Consegue? Então tu mostra. Mas era muito Tá. bom. Pena que Pode não tem mostrar. o ano, mas, ó, Olha só, isso, pode aproximar que depois eu aproximo Escola no Diária. Escola Diária, né? Né? Muito legal. O Essa salto deve em ser- distância, eu me lembro, essa salto em deve- altura, salto em essa distância. aí da quinta série. Tinha caixa de areia, É. tinha todo equipamento, Eu me né? classifiquei e não fui. E à o, frente pra- e o pra handball, nós temos uma história injusta, né? Conta aí pra nós, Zé. Ah, o Liverpool era nosso time. É, nós Mostra a tivemos o time fitinha. da nossa turma, né?
era das cores da escola também, o amarelo e o marrom. Olha só, Liverpool, pode aproximar um pouquinho mais que depois eu... Tá. Liverpool, né? Essa era a fita que a gente usava. Isso, usava ali. Amarrada na cabeça. Quem cabe mais? Hoje em dia. E a camiseta era amarela, né? Eu vim de amarelo e marrom aqui em homenagem, né? Era amarela a camiseta, né? O nosso uniforme. E o calção, eu não lembro que se era preto. Acho que era preto, né? O calção. Eu acho que era. Eu acho que era meio à vontade o calção. Eu acho. Porque Eu não lembro direito. Eu lembro que eu usava chute na época, que era um calçado tênis masculino. Mas era o melhor, né, para pra educação jogar física. Eu usava, na acho que quadra, conga na época, né? quadra, né? E foi difícil Sim. convencer minha mãe a me dar um chute. Porque era muito caro na época, Não, né? E era um tênis. E era um de tênis, menino mesmo. era de menino. Menino que chute com garra pra jogar, pra não resvalar. Pra não... Sim. Eu lembro dos torneios municipais em cima do IMEC, que era o antigo DMD da cidade. Eu jogava na defesa do time de handball. Você, Suzy, não me Eu lembro. acho que era ataque. Eu acho que você era ataque, você era mais corajosa, assim, mais impetuosa. Mais impetuosa. Eu não lembro, eu fui centroavante lá em Itapema. Né? Lá a gente também continuou, tinha mais tênis lá. Tinha tênis, voleibol e handball. E aqui tinha o vôlei, o handball, tinha mais algum? Não. E daí salto em altura, tinha salto... futebol, tinha o né? atletismo. Eu cheguei a jogar futebol aqui. Futebol feminino. Olha, eu futebol nunca joguei assim, Eu joguei futebol. pra assim, time, assim, né? mas Só em na brincadeira. ali, sabe? Na educação física, não tivesse time, coisa. Sim. Então, assim. Mas eu jogava mais vôlei, assim. Eu gostava muito do vôlei. Depois eu fui mais pro É, vôlei. eu tinha mais dificuldade de vôlei, porque eu tinha um problema, porque quando eu estudei no internato, caiu uma janela, a irmã mandou fechar a janela, aquela de fechar, de puxar para baixo, e caiu no meu pulso. E daí, para mim jogar vôlei, eu não tinha força, assim, para dar um saque, né? Porque o saque é uma coisa muito importante no vôlei, né? Sim. Então, cada situação que forçava muito, eu não me saía muito bem. Eu disse para a Isabel, inclusive, o dia que a gente conversou sobre que, falando em handball, me vem à cabeça a Isabel Zulia. Sim. Pode lembrar dos colegas Ela aí, era né? excelente, ela era atacante. Eu enxergo ela assim, vestida com o uniforme. Sim, Que e a legal. nossa Marcou, goleira era né? uma colega um pouco mais velha, não Uma era? coisa Suzy? incrível. Não, tinha uma Heloísa, eu acho. Tinha a Isabel, que era crente. As altas, Lembra? né? Não, aquela que era goleira, que era uma moreninha. Eu sei, ela tá numa das fotos ali, inclusive. Eu Sônia. Não era Ione Não, ou Sônia? não. Será que Me era lembro, Sônia, Eu uma acho que é morena? Sônia. Eu nunca É uma mais que é mais vi. alta um pouco. Ela era mais velha um pouquinho que a gente. Eu não Mas lembro. foi legal, né? A gente foi injustiçado, né? Por que foi? O que aconteceu? Nós estávamos participando de um interclasse numa escola, né? E a gente se classificou, e os jogos eram à tarde sempre. E a gente se classificou para um jogo. E pela manhã bateram na porta da nossa sala alguém e avisou que o jogo tinha sido transferido devido a, nem lembro a questão. Eu sei que a gente daí não veio e perdemos o jogo. Por PO. Sim, foi porque eles foram avisar na sala. Eu me lembro que era a professora Ada, né? Não, mas foi Professora uma- de matemática, professora Ada dando aula. A Isso. pessoa bate na porta, qual que era? Tu lembra? Era uma aluna, né? Era uma aluna, E disse que tinha mudado o nosso horário, né? Daí a gente não veio. E daí a gente se desclassificou porque não havia tempo. Era tudo marcadinho, Não, né? e Tudo ela- agendado. Ela era os atleta jogos. do outro time que a gente ia jogar, né? Então, Sim. foi, na verdade, uma jogada. Foi uma jogada que não se deve fazer, né? E Que marcou a nossa que vida, né? revoltou que a gente se reuniu de tarde e queria... A gente foi acalmada por outras Mas a pessoas. profiada, eu me lembro que ela disse, mas não pode ficar assim. Vocês têm que lutar pelos direitos de vocês. Vocês foram injustiçados. Eu me Nós lembro não disso. conseguimos ver. Mas a Né? professora Ada, ela era uma pessoa bem pra frente, assim, né? A gente Sim. percebia, ela usava um cabelo black, ela era meio Sim. riponga.
digamos Sim. assim. Aham. E uma querida também, né? Uma excelente Então, a professora. professora Ada era uma dessas que veio de fora, né? De fora. Então, de fora. tinha ela, o professor Jorge de inglês, Nossa, né? O Jorge depois se estabilizou em Quando Vacaria. você perguntou sobre a questão de fazer, que na época aqui em Vacaria era letras que existia, né? O curso, o meu interesse era a língua inglesa. Porque era uma paixão que a gente teve. Porque ele era um Jorge, excelente depois professor, o professor né? Matias, né? Aham. Então foi uma coisa assim que, nossa, a gente que não tinha acesso Sim. a cursos de línguas e coisa, para mim foi uma das... Daí, literatura, né? Inglês. O português acabou vindo De carona. De carona. de carona. Então, assim, ó, tem um fato pitoresco, digamos assim, que esses professores que vinham de fora, eles não tinham onde almoçar, não tinha, assim, a quantidade de restaurantes, aquilo que tem hoje, né? Então, a minha mãe providenciou a nossa sala de estar, ela fez para eles, colocou mesinhas e ela fazia o almoço para esses professores, né? Então, assim, para ver como a comunidade, né, se organizava de uma forma que, claro, a minha mãe precisava ganhar vida, mas eles também precisavam se alimentar, né? E nessa época, a professora Flávia colocou que eles ganhavam muito bem. Nessa época, eles ganhavam o equivalente a 10 salários mínimos, ela colocou para nós na entrevista com ela. Então, tu veja, hoje, vocês duas foram professoras, eu também. O que vocês acham, assim, será que a gente teria se aposentado tão rápido se a gente tivesse toda essa situação, assim, estivesse num momento agradável, numa escola agradável, com um salário condizente? Será que a gente teria se aposentado? Será que a gente não teria prolongado um pouquinho? O que vocês acham? Com certeza, né? Com certeza. A desvalorização do professor é absurda, né? É absurdo. Não querendo entrar em política, mas Claro. infelizmente, né, a educação não é prioridade para ninguém, né? Não, mas isso é pelo- importante a gente dizer, porque é um debate importante você trazer o Começando- quanto é importante a valorização, né, Sim, dos sim, profissionais. Não, e a gente via que eles trabalhavam de verdade, né? Sim. Nós tínhamos aula de educação física. Hoje, não sei, eu tive muito tempo na escola, trabalhando com história, mas eu tive muitos episódios que eu não vi uma educação física Não. como nós tivemos, né? Nós tínhamos Com aquele uma- empenho, né? Que tinha Não. todas as regras de vôlei, agora vão aprender primeiro o toque, depois o saque, para depois juntar um time, fazer um time e ir para bom competição, aquecimento né? a gente tinha sempre antes de começar um jogo. Antes do vôlei, o Nilco, nós jogamos muito tempo segurando Sim. a bola para jogar para o outro lado. Aprender Sim, passo a passo, sim. né? Pra E as depois- regras, tudo, né? Não, Do e o handball. aquecimento que a gente E o fazia, aquecimento é que era importantíssimo. importante, a importância com a saúde, né, Sim. era muito maior. Começa pela estrutura da escola. Que Sim. a gente entrava, por exemplo, tinha vestiário. Imagina? Sim. Na época, né? Não, Vestiário era uma pra você escola vestir. realmente modelo americano, né? Local Porque pra a tomar banho, se necessitasse. A também, professora jantar. Flávia colocou que esse é um modelo americano, esse que a gente viveu, né? E que foi um acordo entre Estados Unidos e o governo brasileiro, que na época era ditadura militar. Ninguém está endeusando ditadura, a gente Não, sabe não. os prós e contras. Com certeza. Mas a gente está vendo assim, por que os americanos têm que trazer um modelo excelente para nós? Porque nós, brasileiros, não podemos montar um. Né? Será que a gente é tão assim, não tem ideias? Ou será que é falta de investimento mesmo? Falta de investimento, falta de gente. investimento. É falta de vontade, é falta de investimento. Porque assim, ó, começa, no caso, os profissionais que trabalhavam aqui, eles tinham um treinamento para participar desse projeto. Tanto é que, como vocês colocaram, os professores não vinham de outras escolas sem ter feito, na época que começou aqui. Não, veio uma de outros equipe toda municípios formada para que isso, né? tinham feito. E eles Até fizeram um o curso nome, técnico, mas ela não falou, um fizeram. curso Sim, técnico. eles fizeram, sim. E Pra daí vir. aqui, por exemplo, se a escola se dispunha a participar de uma feira de ciências, vocês lembram? Ah, a Feira de Todas as Ciências, salas foi com maravilhosa. as portas abertas, a gente fazendo tabela no chão, vinha um aluno lá da última, da 8ª série, me ajudava ali,
Professora Manuela, A gente participou, né? A gente professora chegou a Branca, participar. professora Priscila. Aliás, Né? um salve, uma salva de palmas para os professores de ciências que essa escola teve. Com certeza. O professor Didi, Didi, nossa, muito do saudade. Estadual, que era maravilhoso. Sim. A professora Priscila, Branca também, a né? professora Branca, eles formavam um grupo excelente, né? E também E dinâmico. a gente aprendia tudo, a fazer o projeto, hipóteses, tu vê, na Tudo. quinta, sexta, Ah, eu me lembro que o série. nosso não foi para a Feira da Cidade uma vez, porque eu esqueci na apresentação, eu tinha que dizer qual era o objetivo. Eu vou fazer a meia-culpa, né, com as colegas, que eu fiquei tão nervosa que eu não falei qual era o objetivo Acontece. do trabalho, né? Então, depois eles disseram, é que a aluna esqueceu de dizer qual era o objetivo. Porque cada uma tinha uma parte para apresentar, Exatamente. né? Era Vocês um lembram jogral. que a gente fez? Era um jogral. Era muito interessante Era um jogral, jogral. né? Que Era é um uma jogral. ferramenta, né? Com certeza. É uma ferramenta de Eu lembro que o apresentação. meu trabalho de quinta série eu lembro muito bem. Que o meu grupo era com o Leonardo, Camaracano, e com o Batista, João Batista. Sim. E eles foram até minha casa e meu pai construiu a caixa de madeira. Era o ciclo da água. O ciclo da água tu acha em qualquer livro de ciência. Sim. Achava e Mas tinha o tratamento da Mas água tinha- também, eu né? fiz o do Nós tratamento fizemos, da né? água. Tinha outra Eu fiz visão, parte né, desse que era tratamento da fazer água. a experiência demonstrando ali dentro de uma latinha, que daí foi feito um Sim. encaixe, os girinos do sapinho, né, ali, e Sim. depois se tirava os girinos para aquecer embaixo, para a água evaporar, bater no plástico em cima e cair em forma de figura. Eu fiz um alambique também. Tu vê? Com uma latinha, daí eu comprei uma peça que era um encaixe que ia no vaso sanitário, era um encaixe de borracha, eu coloquei em cima da latinha. Aí ali tinha uma tampinha e aí vinha aquela mangueirinha que era aqueles de soro, né? Das pessoas tomar soro, aquela mangueirinha ia, daí tinha um algodãozinho molhado de água fria em cima, e daí no outro lado pingava num vidrinho a aguinha limpa. Então colocava o fogareiro embaixo da latinha, né? Sim. E dava todo esse processo que tu estava explicando ali, de uma forma diferente, que era o alambique, A né? gente ficava maravilhado, né? Nossa, E o do tratamento da água, o nosso trabalho era o tratamento da água em era vacaria. perfeito, né? E eu me lembro que as minhas irmãs mais velhas, assim, nos ajudaram a fazer, então, a represa. E isso, Onde vinha a água, era espelho. E a gente fez uma maquete maravilhosa. Assim, sim, eu me lembro, tinha todos os tanques, que né? explicava tudo. Todos os tanques de tratamento da água, a gente tinha que Exatamente. explicar, né? Eu me lembro que a Cláudia, acho que estava nesse trabalho Palombini. conosco. Isso, a Cláudia Palombini. Exatamente. E tinha a Rosana Antunes, A que eu não Rosana. sei se ela estava nesse, mas na Rosana a gente fez muitos trabalhos, Muitos né? trabalhos. Ela tinha um laboratório, né? Sim. E vocês lembram que ela tinha um laboratório na casa dela? É que eles tinham a casa embaixo, né? Isso. Que era grande, e daí elas brincavam ali, né? E tinha um laboratório. E em casa eu ficava, às vezes, repetindo essas experiências, tentando, né, fazer experiência, porque aquilo que tu... O que vocês acham a essas alturas? O que vocês acham? Qual é o impacto dessa escola na vida de vocês? Na minha é total, porque eu sempre fui tímida, um pouco reservada, me soltava mais nos esportes, com eles, mais de aparecer assim na parte esportiva, né? E daí quando para um aluno assim é dado a oportunidade de apresentar um trabalho na Feira de Ciências, de se vestir de estopa no dia do índio, você lembra nós cantando e dançando? Eu me lembro disso. Assim, Sempre, Eram trabalhos diferenciados, todas né? as disciplinas. A gente se vestia de índia no dia do Te índio, davam essa e se pintava. possibilidade, né? Se apresentar na frente de toda a escola, que era colocada as classes na frente aqui de onde é O bar ali. O bar. era feito um tablado de classes. e Ah, a gente se vocês vão apresentava. lembrar, eu acho, de um trabalho de uma outra turma, da irmã da professora, vamos fazer uma homenagem em memória a ela, que a irmã da professora Arlene fez o papel do Ney Mato Grosso. Vocês lembram desse show que ela fez? Se pintou perfeitamente, Igual. né? Ficou igual, né? E o Marcos Verza se fantasiou de Carmen Miranda e fez um show
Eu não lembrei dele. Quem sabe eu já não estava mais na Acho que tu não escola. estava mais na escola, Mas que porque ele é um dó. pouco mais novo que a gente. Sim, é um pouco mais Mas novo. ele já eu estudava aqui ainda. Olha, E tu vê, hoje ele é sim, um ícone. um ícone nas arte, artes. né? Ele E- será e- entrevistado na outra websérie, A Cultura nos Campos em Cima da Serra. E ele se vestiu de Carmen Miranda e fez um show. Ele Naque- passou pra- por aqui. Passou por aqui, então. Passou por aqui também. Veja só, eu não sabia que ele tinha passado por aqui, porque foi daí numa outra Passou época, por né? aqui, Passou por aqui. Muito Tava bem. pensando Agora que não lembro também se foi na quinta série, a Regiane Andames foi nossa colega, né? Mas foi aqui no Polivalente, eu não Foi lembro aqui, dela aqui, eu lembro dela no aqui. estadual. Foi aqui. Né? Eu não estudei no estadual. Foi aqui. Vamos falar Nós um sentávamos, pouquinho. As classes eram conjugadas. Ah, eu sim. sentei Sim, com ela de alguns 2 em dias. 2. Pode ser, mas eu assim não eu tenho a lembrança muito forte dela no Zezinho. Ah, Que daí a sim. gente era. Foi da Estudava mesma na mesma época. turma. Porque daí ia fazer o ensino médio, né? Impressão que Lá, ela né? foi só oitava, assim. Na época, acho que era Eu científico, acho que né? não foi muito. Não, acho que não. Na época, acho que era científico que eles chamavam, e não ensino médio, né? Não, era o científico. Científico, né? Científico lá, né? Lá, aqui é o era- fundamental e lá era o científico. Científico. Né? Ou tu podia ir para São José, ou ir, né? Era a única escola de ensino médio que tinha. Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas, então, agrícolas, industriais, comerciais. O que vocês lembram? E as domésticas, né? Qual que marcou mais vocês dessas, hein? Eu gostava bastante, até porque eu ajudava meu pai nas técnicas agrícolas. Na época a gente tinha um Sim. terreno grande, ele plantava. Eu me lembro do frio que era. Era muito frio para ir úmido, plantar. né, a terra úmida. Frio e úmido. Mas as técnicas domésticas, como a gente viu a professora Flávia, né? Essa eu me lembro, assim, Eu bastante. ainda faço- E as eu técnicas ainda faço comerciais. receitas que ela nos passou, né? E não era só receita. Ah, receita, tu lembra de Porque alguma? ela- Porque ela- eu essa parte eu não negrinho, lembro. ela Ah, nos ensinou, negrinho eu não eu sei fazer. Ou- Até hoje quem faz é minha filha, eu não sei Sanduíche fazer. aberto. Olha, Sim, ela ensinou um patezinho. Tem umas quantas, eu tenho marcado no meu livro. são de muitas receitas, lembranças, as né, dessa então, escola. E coisas que eu ainda faço. Né? E o que vocês acharam das técnicas comerciais ali? A sensação de preencher o primeiro cheque. No exatamente. quinto ano, né? O cheque, o recibo, porque O depois... recibo tinha tudo, quando né? a gente- Nota promissória. nota Tudo, né? promissória. Nota promissória. Quando a gente ficar adulto, a gente Sim. daí tem, por exemplo, uma secretária que tu precisa pagar e tu precisa um recibo, né? Tudo isso a gente... Tudo a gente precisa para a vida da gente, né? Ofício, A a datilografia. redigir ofício. Isso. A datilografia, que daí tu redigia o ofício bem direitinho, Sim. sabe? Com todas as Eu etapas lembro que não era certinhas. muito fácil a gente chegar a usar a máquina de escrever, porque tinha uma, né? Eu não me lembro de quantas Eu me tinha. lembro, parece que no começo era uma, depois com os anos colocaram duas. Mas daí a gente era dividido em grupos e a gente, daí, por exemplo, cada grupo uma semana era em uma técnica. Ah, Não ficavam todos na Sim. mesma sala. Isso facilita para o professor também, né? Porque daí não é aquela. sim. Mas aí dentro do grupo tu tem a tua vez de máquina. Sim. Tu tem a tua vez, né? Mas tu vê, eu achei tão importante isso que quando a gente morava em Itapema, eu trabalhava em Itapema numa loja e eu achei importante fazer a datilografia. Aí quando eu saí de férias, eu passei as minhas férias e era época de Copa do Mundo, que a gente gostava na época, né? Eu passei as minhas férias fazendo a datilografia, porque eu achava que aquilo é importante no meu futuro, né? E o próximo trabalho que eu tive, que melhorou para mim, foi em Itajaí, porque eu tinha datilografia Eu não numa cheguei a fazer empresa. o curso, eu fui uma autodidata em datilografia e usei muito, porque também meu primeiro emprego foi de secretária da faculdade. Era importante a tecnologia, Não, né? o Por mais histórico simples que fosse, era importante. A base era a datilografia, né? O encaminhamento de ofícios, tudo aquilo que a gente colocou, que começou a aprender aqui, né? Sim. Demorou fora, mas começamos. Mas a raiz foi aqui, né? A raiz foi Quanto aqui. à escola, assim, das técnicas, eu acho que não tem o que não foi bom, né? Nós lidávamos com a terra, plantávamos os temperos que eram usados para fazer a merenda da escola. Isso é importante, Tinha né? todos
A horta. Os É uma coisa canteirinhos. autossustentável, né? Tu Sim, vê, a tu gente planta, plantava tudo, e né? os Ajuda. alunos plantavam. O terreno era enorme, né? Era Então, tinha imenso. todos os Não canteiros. tinha a 23ª CRE, né? Cada- Ali era da... Cada turma tinha um canteiro, lembra? Com o número Técnicas da turma. comerciais. Ah, é mesmo, tinha o número da Tinha turma, o né? número da Sim. turma. As técnicas comerciais do professor Arlindo, um senhor jamais. Ah, eu não lembro, Eu é? lembro muito bem dele, que daí eu aprendi a fazer ofício, para fazer a requerimento. E os professores, eles tinham uma postura, Postura, né? uma postura. Se vestiam bem, assim, também, né? Ganhando 10 salários Não, mínimos, mas na né, Yara? A verdade, gente Isabel, podia se vestir as melhor. famílias eram outras também. É, era... Nós tínhamos... Qual é a importância da família nisso? Pois é, as famílias eram outras, né? A gente, professor era Deus, sabe? Professor Era autoridade, era né? autoridade. E isso Não, falta não havia hoje. falta de respeito, né? Não. E existia uma hierarquia dentro da Isso. escola. Tem que ter, né? Tu não acha que na Na sociedade nossa tem que ter casa uma tem hierarquia? que ter uma hierarquia né? em todo lugar para ter organização. Então a coisa funcionava. Primeiro porque tu já chegava num prédio super bem feito, bem elaborado, que, né, Espaços necessários, espaços né? necessários, Adequados às crianças, exatamente. né? Os professores extremamente preparados. Eu não lembro de não gostar de nenhum professor. Eu adorava todos. Ah, eu também não lembro, assim, Tanto da parte de ter um desafio. administrativa, Até a diretora, admiro muito, eu estou tentando, talvez ela Sabe? seja entrevistada. mas assim, É. na verdade, a parte administrativa, os professores que trabalhavam na secretaria, sempre nos recebendo com carinho, com a servente, Não era uma Aquela coisa a querida grosseira. Marlene, que A nos Marlene. recebia. Ah, Mardeli, A né, Marlene querida, começou vamos a deixar a estudar homenagem em com ela memória. trabalhando de auxiliar de serviços. Serviços. E acabamos com ela Colega. Formada em professora, né? né? Professora Uma de pessoa letras, né? Maravilhosa. Não existe nada que a gente possa desabonar a escola naquela época. Não. E na verdade eu acho que foi para nós foi plantado Uma semente uma semente maravilhosa, né? maravilhosa que a gente Maravilhosa. conseguiu, né? Porque a professora Natália, ela também fazia o serviço de orientação educacional. Sólido. Ela tinha um perfil para isso, né? Ela era calma, tranquila, passava uma segurança, Sim. né? Então, se um aluno tinha um problema, ela chamava em particular, não expunha o aluno, não expunha o professor, aliás, o problema do aluno, né? Era uma coisa assim, não era nada grosseiro, né? Sim. Havia uma educação em todos os E sentidos. lembranças maravilhosas, assim, as aulas de história da professora Arlene, até hoje. Sim, Ela contava sim. sempre uma história em cima da história. Né? Também estou tentando entrevistá-la. E que vamos ver. gravaram na minha mente e na minha vida. História, professora Prudência. A professora Prudência. Que Era de assim, história uma- também? Eu não História. lembro dela. E ela era praticamente uma orientadora. Adora. Porque ela nos dava a parte do conteúdo, mas ela colocava umas situações assim, sabe? Era impressionante como era bom. E que professores de verdade, sabe? E a gente Sim. sentia, que a professora Flávia falou da união, a Sim. gente sentia que os professores eram unidos. A gente sentia isso, e daí... Ah, isso- sim, a professora Flávia colocou isso, que É eles que eram muito trabalhavam unidos. todos com o Muito mesmo unidos. A gente, objetivo e na mesma linha. a gente Isso. não A sabe, mesma linha. Havia uma sincronia, mas a gente uma não conexão, sabe se eles faziam uma conexão. reuniões, como a gente até na escola, né, como supervisora, Mas provavelmente tanto a Yara eles faziam, como né? eu fomos, como vice-diretora, Sim, a gente fazia reuniões para poder tentar fazer um trabalho uma conjunto. conexão entre Muito os prof, difícil né? hoje. Muito difícil. Muito difícil. Até Aqui pela a gente não clientela sabe. que a gente tem. É. E a gente não A sabe se clientela eles é faziam. muito difícil. É muito diferente, E a né? escola não Da- está preparada para isso. Não. Sabe? O professor. E eu penso que, tu veja só, nossa família, todo mundo dizia, ai, filhos de pais separados. Mas a minha mãe era um general para nós. Ela era autoritária, sim, ela era. E que bom. Mas ela era carinhosa também, mas na medida. Não era em excesso. Não, é limite. né? Ela Tudo dava isso é limite. limites e dava independência para te executar as coisas. Tu tinha que se virar, tu tinha que arrumar uma cama, tu tinha que lavar uma louça, tu tinha que fazer a tua parte. Tu não podia ficar ali só gozando da vida enquanto teu pai e tua mãe se matam trabalhando. Não, cada um tinha o seu papel, né? Então, mesmo ela sendo sozinha, ela conseguiu dar disciplina para nós, porque a disciplina, o que vocês acham? É importante, né? Nossa.
E os professores tinham essa autoridade, né? Tinham. Eles tinham essa autoridade. Mas não precisava eles gritar, né? Na sala de aula, eu não me lembro deles existia gritando. Isso, não existia Não professor existia. que gritava. Não. Sabe? Então, assim, era uma delícia vir para a escola. O querido professor Nelmo, O amor, geografia. a delicadeza, o carinho que ele tratava os alunos, inesquecível também. Que ele dava Nossa, a aula de gente vai geografia. falhar se for falar em nome. De cada um, né? Mas assim, o que vem na memória agora, mas era maravilhoso. Era maravilhoso. Olha, entrevista bem produtiva, mas como a diretora marcou um horário, nós vamos fazer um encerramento assim. Qual é a importância da educação como sistema na sociedade? Pode falar primeiro a Suzete, depois a Yara, para cada uma dar a sua opinião. A educação é o principal. Para mim não tem. Até pelo sistema em que nós falamos em família, né? A minha mãe era costureira, batia a máquina o dia inteiro e o objetivo dela era só esse, formar as filhas. 3 filhas, 3 professoras, e era o que ela, né? E ela conseguiu, pelo e visto, ela né? conseguiu. Olha e só. o que não é com relação só, né? Poderia, no caso, se fosse falar em parte financeira, fosse falar em status social, hoje em dia poderia ser tantas outras coisas que teriam mais, né? Mas a minha educação, para mim, nossa, foi crucial. Eu tenho, sim, e para a sociedade hoje em dia, muita gente diz, estudar para quê? Para você. Para você. Sim, mesmo. não estão mais valorizando a educação, né? Pelo que eu percebo. Se você for estudar pensando no Né? que... Quando a gente, nossa, estudara tudo, para eles hoje tanto faz estudar. É triste ouvir isso aí, né? Mas estude. E a evasão use a escolar é educação- imensa, né? Use a educação para você mesmo. Para Claro. você ter outra visão do mundo. Ter, se a oportunidade aparecer, você ter as condições de aproveitar a oportunidade. E quem não tem a educação não vai nem enxergar. Não vai nem ter condições de se inserir em qualquer coisa, em qualquer momento. Né? O mundo está muito difícil, as pessoas estão muito sozinhas, não estão Muito. vivendo, né? Estão muito Aquela retraídas. amizade que a gente tinha, né? De ir na casa dos colegas, Esse passeio. não só fazer trabalho, né? Mas a gente Brincar, também ia conversar. brincar, Nossa, eu me Nós lembro. jogando vôlei lá do lado de casa, que nós amarrávamos Sim, lá. na casa da Yara, lá na Roçana, enchendo o saco de água, se lembra? Nós fizemos uma experiência. No uma porão lá vez de casa também tinha um Tinha. laboratório. Tinha, olha. Tinha. Eu acho que eu ia atrás do quarto, na porta do quarto da mãe, fazer experiência Nós abria escondida. sapo, nós Mas esmagava imagina. flor para fazer perfume. Hoje em dia, né? Isso a gente fazia. Pegava a flor As e colocava florzinhas, álcool, álcool, né? E álcool. macerava, né? É verdade. E é um princípio, né? É o princípio E do. tudo isso que instigava. A educação que a gente estava recebendo, né? A gente aprendeu a ser cientista, vocês não acham? Com certeza. Né? Porque a gente age como cientista, a gente vai fazer um trabalho desde pequeno, né? Aprendemos, daí eu aprendi aquela lição, não, a primeira coisa é dizer o objetivo, né, do trabalho. Tu sabe para mim qual é o ponto negativo que tem, por exemplo, quando acabou a 8ª série, tu retornar para um sistema mais... Diferente, tradicional, Eu né? sofri muito. Né? No Tu primeiro sair de um polivalente, escola de área, e você ir para um científico, que era... Mas era brilhante aquela escola, né? né? Não, eu não estou brilhante. criticando, Tinha é só que é professores diferente, né? maravilhosos. Era diferenciado. Era diferente, diferenciado. né? Também, os professores no Colégio São José também. só Era que outro quer saber. modelo. Não, eu fui fazer magistério, né? Eu fui É outro aprender a modelo, trabalhar. né? Então, A gente não está criticando os Não, professores, não, a mas dificuldade- assim o sistema era outro, a né? dificuldade que eu tive, né? Se adaptar, né? De Sim. me adaptar de novo. A uma Porque a gente veio de uma- rotina mais- Diferente. Assim, ó, eu fui alfabetizada numa escola internato cristão. E eu vim de uma escola muito rígida, que a gente era vigiar e punir, como diz Michel Foucault. Você era vigiado e punido o tempo todo, né? Aí eu chego aqui, era uma escola aberta, ampla, a mentalidade era outra. Meu Deus, estou no céu, cheguei no céu, não tinha o vigiar e punir.
Tinha o ensinar, você aprendeu, o que tu pode fazer para aprender mais, livros à vontade, a hora que tu quisesse, levar para casa. Nossa, eu nunca pude levar para o dormitório um livro da biblioteca da escola onde eu estudei 4 anos, do primeiro ao quarto ano. Não tinha como tu pegar o livro preferido e levar para o quarto para ler de noite. Não, tinha horário para dormir, né? Você já tinha que dormir, mesmo que não tivesse A sono. gente tinha o maior orgulho, né? Eu tinha, pelo menos, estudar Sim. aqui, tanto é que Muito orgulho. ridicularizava um pouco o nosso uniforme, Não, amarelão mas- com... Ah, era amarelo com marrom, né? Mas eu vi em existia homenagem. um processo seletivo, eu fiz uma É prova verdade, para poder uma estudar prova, aqui. Uma prova. Ah, Tu sim, tinha é que isso, eu não tô passar no- lembrando, mas eu acho que nós Tinha. fizemos, né? Fizemos sim, É. tinha um processo seletivo, não era todo Uma mundo que prova. estudava aqui. É, eu e meus 3 irmãos, então acho que a gente foi bem. Tinha uma prova, assim. E na verdade a importância da educação, gente, não precisa nem dizer. Né? É, A pode libertação- falar agora o teu Sim, parecer. é a libertação, né? É o que te liberta, é a educação. Que você pode até se formar em alguma coisa e não seguir tua carreira ali, mas você tem aquilo Sim. e você tem caminhos. É um tesouro, né? A É um educação, tesouro, né? é Em a todos os libertação, sentidos, é um né? tesouro. E a gente fala muito, eu não sei o que vai ser dessa gente agora, com isso ou aquilo. Lá em tempo de Sócrates já dizia isso, essa juventude eu não sei o que vai ser. Bibliografia. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul. Assessora Gilmara. Histórico do Instituto Estadual de Educação, Irmão Getúlio. Org, Sarmento. Clark Balbueno. Pinheiro, Cláudia Gever. Rosa, Sônia Maria Oliveira Dá. Narrativas e Memórias das Escolas Estaduais de Curso Normal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Secretaria de Estado da Educação, 2018. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, docentes da Escola Histórico da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus, Irmão Getúlio. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 435. Lobato, Monteiro, Reinações de Narizinho. Editado em 2014. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram, onde tem todas as 123 capas de todos os vídeos do canal YouTube HL História Legal. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita, edição de fotografias. WhatsApp 51996899085, PDF R$ 25, físico R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Não esqueçam de adquirir esse documento histórico, que é esse livro, Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, 1964-1997. Estamos liquidando esses exemplares, né? E depois ficará somente o PDF, né? Que também é interessante, mas o livro físico, nada como ter um livro em suas mãos, né? Você pode levar para onde você quiser e não interessa se tem energia elétrica ou internet. Você está com o seu companheiro na sua mão para folhear e ver as fotografias, né, dessa era de 64 a 97 do Frigorífico Vacariense SA, uma icônica empresa que existiu aqui nos campos de Cima da Serra.